canal sabe que estamos fazendo a reforma do nosso quarto e agora em janeiro eu decidi fazer a reforma deste cantinho aqui que estava meio esquecido e ele merecia uma atenção especial. Depois de realizar a pintura e a decor, pensei em criar um destaque para a parede verde, algo que fosse totalmente diferente do que já fizemos e que tivesse o ar bem tranquilo que queria passar para o nosso quarto. Decidi criar um quadro desses com textura que estão bem na moda agora, mas o impedimento seria o tamanho, já que eu queria um quadro bem grande e uma tela deste tamanho estava beirando os R$300. Daí então veio a ideia de criar com um drywall que custou para nós R$37. Peguei a chapa de drywall de 1,80 por 1,20 na Leroy Merlin e já comecei o desenho no mesmo dia. Usando um lápis e pegando uma referência na internet, fui fazendo o contorno onde iria aplicar a massa. Eu vou começar a passar a massa de cima para baixo, por quê? Principalmente porque eu tenho 3 cores, aqui vai ser branco, aqui vai ser um verde mais claro e aqui vai ser um verde mais escuro. Eu preciso chegar com a massa e depois começar outra cobrindo, para cobrir se ficar algum defeito. Se eu vim de baixo para cima, eu não vou conseguir fazer essa cobertura. Então aqui eu vou começar a passar massa, já separei aqui um potinho para poder colocar. Eu acredito que um potinho desse cheio dá para cada parte, então eu vou fazer primeiro a branca, sem corante. Depois eu vou vir com o corante verde junto com o preto para dar uma queimadinha nele, porque é essa cor que vai ficar aqui no meio. E aqui embaixo vai ser um verde forte. Eu vou tentar fazer ele só com um verde bem forte. Se eu achar que precisa do preto, eu adiciono o preto. Vou usar a nossa querida massa corrida aqui e a esponjinha. Vocês vão ver que eu dou umas batidinhas nela assim, é super simples. Vou tacar um pouquinho de massa direto aqui no drywall. E eu vou usar a espátula para espalhar ela aqui, porque é como aqui não vai tanto relevo, eu não preciso da colher. Então aqui, ó, eu vou só espalhar realmente a massa. Depois voltei com uma esponja natural dando batidinhas na superfície para criar uma textura. Aqui você pode utilizar o que tiver à sua disposição para criar essa textura. Pode ser um pedaço de tecido, esponja de cozinha, enfim. Para a segunda parte, onde seria um verde claro, misturei um pouco de massa com pigmento verde e uma gotinha de pigmento preto para quebrar o verde e deixar meio queimado ou pastel. Nessa parte, utilizei uma colher, usando a parte de trás para aplicar de uma forma que a massa criasse tipo uma onda, um volume. Aqui, você pode ir criando ondinhas de diferentes tamanhos e direções. Eu usei uma colher, mas poderia ser também uma espátula de pintura ou de obra mesmo. Eu vou mostrar para vocês só como eu vou fazendo com a colher. Mas pode ser também com uma espátula. Então, eu pego aqui com a parte de trás. Ah, já tá cheio de massa. Pego uma quantidade de massa. E vou aplicando aqui para criar esse efeito e fica mais alto na bordinha. Tá vendo, ó? Mais alto na bordinha. Então agora eu venho com a esponja e não vou até a ondinha final. Eu vou só até a bordinha dela para deixar ela mesmo, ó. Ela tem que ficar alta só aqui na parte de baixo, que ela tem que ficar baixinha para dar esse efeito, né, da ondinha vindo. O importante é sempre fazer uma quantidade e voltar fazendo as batidinhas com a esponja antes que seque, principalmente nas partes em que a massa for ficar bem fininha, porque seca bem rápido. E aí eu fui intercalando entre as partes texturizadas e as partes com volume, sempre fazendo com uma quantidade pequena de massa, tomando cuidado para não secar. Para o verde mais escuro, não consegui criar exatamente a cor que gostaria. Eu queria um verde bem escuro e por mais que eu colocasse corante, ele acabou ficando queimado, mas não escuro o suficiente. Deixei o quadro secando por 3 dias e depois fui fazer o suporte que iria na parede e a moldura. Para o suporte, usei 2 montantes de parede de drywall. Isso aqui, para quem não conhece, é um perfil de drywall, é com que a gente faz as paredes mesmo. Então, a gente vai cortar nas medidas necessárias e vamos colocar aqui atrás da chapa.
E como moldura, eu vou usar essas guarnição. As guarnições, elas já vêm retinhas, né? Porque ela tem que vir reta, porque isso aqui vai na porta. É aquela lateral da porta, a estrutura lateral da porta. Para cortar os perfis é super simples. Nós utilizamos aqui essa tesoura, que é uma tesoura de calha. Ela é super fácil de trabalhar, super levinha, então não tem nenhum segredo. Parafusamos todos os montantes juntos até que transformasse em um grande retângulo para que fizesse um suporte atrás do drywall. Para fixação, utilizamos uma cola PU e também parafusamos a chapa de drywall nos montantes para que ficasse bem firme. Decidimos usar um pedaço de fita de LED que tínhamos aqui para fazer uma iluminação para o quadro. Primeiro colocamos ela com uma fita dupla face e vendo que não colava bem, decidimos colar com cola quente e foi só sucesso. Cortamos as molduras em meia esquadria, que é o corte em 45 graus, e usamos uma serra circular, mas você pode usar também uma serrinha de mão. Depois de cortado, lixamos tudo com uma lixa d'água 220. E para unir as ripas bem retinhas, eu colei uma fita adesiva atrás das duas, deixando o lado do 45 graus junto entre elas, para que ela ficasse na mesma direção. Passei cola entre as duas ripinhas e deixei ali colando por um tempo. Porém, eu recomendo que além da cola, você também utilize alguma cantoneira parafusada nas duas ripas para que ela fique bem mais firme. Fiz uma pastinha com o pó da madeira que sobrou do corte, junto com um pouco da cola para madeira. Ela tem que ficar bem grossinha mesmo para tampar os buraquinhos e o espaço que ficou entre as duas ripas no corte em 45 graus. Parafusamos uma outra estrutura do montante direto na parede de drywall para que ela funcionasse como uma mão amiga. E por fim, com o quadro pendurado, eu decidi que realmente não era o tom de verde que eu gostaria. Peguei uma tinta para a parede branca, joguei todo o corante verde, mais um pouco de preto e mais um pouco de ocre, e agora sim acertei na cor. Queria que o quadro me lembrasse uma massa de vegetação como uma floresta vista de cima, e por isso o verde bem escuro. Esse quadro foi um desafio, pois foi totalmente diferente da comunicação que vínhamos usando em nossa casa. Porém, gostei muito de fazer, pois deixou minha criatividade livre para explorar, e também ao criar uma imagem livre dá liberdade à imaginação de quem o analisa, podendo ter vários significados para cada um que o vê. Para mim, ele se tornou a peça-chave desse ambiente, deixando muito mais atrativo e combinando com todo o resto da decoração que tínhamos colocado. Deixa aí nos comentários o que você achou e deixa o seu like para ajudar o nosso conteúdo a chegar adiante e fazer o nosso trabalho ser visto por mais pessoas. E se inscreva para continuar acompanhando nossas reformas. Um beijo e até a próxima!